Olá, bem-vindo a mais um programa do nosso canal Falar é Fácil. Sempre um prazer. Toda vez que a gente inicia um programa dessa natureza, a gente tem sempre uma expectativa, né? De que você saia daqui muito satisfeito com aquilo que o nosso convidado, a nossa convidada no caso, trouxe para você hoje aqui. Tenho um prazer muito grande de falar com a minha querida amiga, que é a Natália Nakano. Seja bem-vinda, Nath. Muito obrigada, Reinaldo. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Natália é dessas pessoas que passam pela vida e tendo como missão, apoiar, ajudar, servir as outras pessoas. E para isso ela faz um trabalho bastante interessante e curioso. Ela é uma pessoa que ela é palestrante, criadora do método RMAP, especialista em hipnose, neurociências e programação neurolinguística, mentora de gestão emocional e comportamento humano, network também. Faz aconselhamentos individuais, desenvolvimento de recursos humanos, hipnoterapia, gestão de comportamento, claro, com base também em programação neurolinguística. Então, bastante coisa, né, Nath? Caramba, não tem nem o que eu falar mais depois dessa apresentação. Além de tudo isso, né, eu digo que é o mais importante é que eu ajudo pessoas a se resgatarem. Primeira vez que ela falou, que ela vai falar agora para vocês, eu tomei um susto, né? Falei, ainda bem que não deu certo, né? Porque ela tem toda uma história dela e talvez pela própria história ela encontrou um caminho. Ela falou agora de ajudar as pessoas e é o que ela faz na vida, né? Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, Nath, porque quantas pessoas passam por dificuldades, por problemas e às vezes não sabem como resolver. E há pessoas que vão, né, para o fim da vida levando os problemas, ou esses problemas de alguma maneira acabam se somatizando, gerando doenças e a pessoa de uma maneira ou de outra vive infeliz. E como você é uma pessoa que tem toda uma trajetória e graças a Deus bem sucedida, decidiu a partir de toda a sua reviravolta pessoal transformar a sua vida em apoiar outras pessoas que passaram por situações ou semelhantes ou dificuldades das mais variadas formas como terapeuta. Então, seu momento de contar um pouquinho, se você quiser, claro, a sua história. Claro, é sempre um prazer compartilhar essa história, porque eu sei que ela ajuda e motiva muitas pessoas, que eu sou uma ex-suicida que ama viver. Eu aprendi a viver. A vida como ela deve ser, leve, fluida e próspera. Por isso que eu falei, ainda bem que não deu certo, né? Ainda bem que não deu certo. Vai que dá certo, né? Ela não estava aqui conversando. E olha que eu fiquei 15 anos, hein, Reinaldo? 15 anos tentando acabar com a minha vida. Foram 15 anos de depressão dos 13 aos 28 anos. E as pessoas falam, nossa, 15 anos, né? Você começou quando você nasceu? Eu até imaginei. Estou começando a fazer conta aqui, né? Você deve estar com uns 25, por aí. Pois é. Essa cara é de 20, eu sei, mas eu tenho 33 anos. Sério? 33 e meio. Mas eu falo que o meu segredo é a inteligência emocional. Inteligência emocional. Eu passei 15 anos da minha vida em depressão profunda, tentando várias terapias, várias abordagens, vários remédios, e nada conseguia me ajudar. Tinha terapias que até pioravam a minha situação. Claro que eu não vou desmerecer os profissionais, né? Porque todos eles fazem parte, são um complemento no outro. Mas comigo, com a minha cabeça, aquela cabeça que eu tinha naquela época, não tinha como alguma coisa dar certo, sabe? É claro que de maneira ou de outra, pensando assim, nas pessoas, principalmente nas que você serve, nas que de alguma maneira te procuram, em função de suas características, seus desafios, suas necessidades, o que de fato gera nas pessoas as dificuldades. Notadamente, claro, a gente fala hoje em burnout, traumas, ou sei lá, ainda mais no mundo de tantas mudanças, o simples fato de viver no mundo que a gente vive, para algumas pessoas, já é motivo de doença, né? Porque olha que mundo assustador, mundo violento, vida, terapia, inteligência artificial, e a pessoa se perde no mundo de tantas informações e acaba, enfim, não tendo aquela vida, talvez, tradicional, pacata, suave, tranquila. Então, de repente, para isso é um susto, né? Tem gente que vive assim, talvez em função da própria família, muitas vezes, excessivamente repressora ou não acolhe adequadamente
os seus filhos, né? Isso gera de alguma maneira algum tipo de dificuldade que se reflete lá na frente. Então, quais são as causas geradoras, normalmente, das pessoas que você tem atendido, que geraram esse tipo de dificuldade, que faz com que elas te procurem para algum tipo de tratamento? Então, essa é uma pergunta muito complexa, porque ela não tem uma resposta só. Mas eu vejo um padrão de pessoas que não sabem quem elas são. Esse é um padrão que eu vejo porque a gente é criado numa sociedade que não... Quando você quer incentivar a pessoa... Que não é incentivado. É uma sociedade que não incentiva a pessoa a saber quem ela realmente é. É uma sociedade que incentiva você a fazer o que os outros querem que você faça ou que a sociedade quer que você seja. E aí, quando a pessoa não se vê, não se identifica nesse padrão, ela acaba criando uma casca protetora do verdadeiro eu. Então, quando essa casca protetora aparece, aí vem vários sintomas. Vários sintomas. Vem a depressão, vem a ansiedade, pode vir fobias, vícios, pode vir ataque de pânico, pode vir qualquer coisa. Claro que essa não é a única raiz dessas coisas. Mas, quando você não sabe quem você é, porque você viveu sua vida inteira agradando os outros, ou fazendo o que os outros querem que você faça, você chega um momento que você fala, não, peraí, eu não quero isso pra mim. Aí você começa a quebrar por dentro, né? Você não sabe como que é, você não se encaixa, você não se sente pertencente, e aí vai piorando cada vez mais. Então, o que eu vejo de padrão nas pessoas que eu atendo é a falta de identidade, é a falta de saber quem ela realmente é. E aí os sintomas são diversos. Mas na minha linha, a coisa ela sempre anda nessa raiz, a falta de identidade. Tem, Nath, um ponto. A própria programação neurolinguística nos ensina isso, que há mudanças rápidas, há ferramentas, inclusive isso, mudanças, enfim, rápidas de traumas, tal, de ressignificação. Então, é entendido que mudanças rápidas de atitudes e comportamentos podem acontecer. Um exemplo disso é um trauma. O que é um trauma? É um resíduo de uma experiência negativa que a pessoa passou. Sim. E, claro, se ela não cuidar desse, digamos, situação traumática, que é aquele medo exacerbado diante de uma situação que foi aquela situação parecida com o trauma, como se fosse acontecer de novo. Não vai acontecer, provavelmente não. Mas na cabeça das pessoas, sim, vai acontecer. Por isso que ela tem toda essa retração, esse trauma. Existem, então, curas rápidas de fobias e curas rápidas que acontecem na programação neurolinguística. Como, por exemplo, a instalação de um trauma que a pessoa passou pela experiência, passou a adotar um outro padrão de comportamento. Também o contrário, quando ela tem, por exemplo, um antitrauma, uma experiência que dá um outro significado, ela, teoricamente, reformulou isso na cabeça dela. Depois praticar um pouco porque aquele problema maior foi resolvido, em princípio. Você lida com terapias que geram esse tipo de curas rápidas? Com certeza. Como é que é isso? Reinaldo, sabe quantos % o nosso subconsciente comanda a nossa vida? Subconsciente que é gerado pelos traumas, 100% emocional. Sabe quantos % que é? Você é da comunicação, você deve saber. Na minha cabeça é assim, consciente 5%, subconsciente 90% e inconsciente 5%. Isso. Eu resumo mais assim, juntando o subconsciente com o inconsciente. Tá? Então eu falo que é 95%. Ou seja, 95% da nossa vida é comandada pelas emoções e pelos nossos traumas, pelas nossas experiências. Então, por isso que uma informação ela entra no subconsciente a partir de um forte impacto emocional ou por repetição, ou os dois juntos, né? Então, por isso que coisas rápidas, mas de forte impacto emocional, conseguem entrar no subconsciente, que não é fácil entrar no subconsciente, né? Não é uma coisa que qualquer informação acessa aquela parte. Então, se um trauma ele consegue acessar de uma forma bem rápida essa parte, então a gente tem que lidar com as ferramentas que usam o mesmo caminho, que, por exemplo, é a hipnose. A hipnose tem
Claro, tem muitos vídeos, muitos filmes que mostram por aí, né? Que parece que a pessoa apaga, que a pessoa... Esse é um show, sai né? Não é do bem, corpo, sei lá o que tem uma outra acontece. profundidade muito maior do que isso. Tem filme que mostra que a pessoa fica inconsciente, né? E viaja. Imita a galinha, a pessoa sai imitando... Então, assim, a hipnose de entretenimento, ela existe mesmo, tá? Ela Então, existe hipnose de palco. entretenimento, que é esse show de palco. Existe uma hipnose que é essa aqui. A terapeuta. A terapeuta. Exatamente. A terapêutica... Com qual você trabalha? É a terapêutica. É brincadeira. Eu adoro hipnose de palco, mas eu não faço. Eu gosto de assistir. Eu foco 100% da minha energia na hipnose terapêutica. Isso de filme, que a pessoa fica inconsciente, é totalmente mentira. Porque na hipnose você não fica inconsciente, você não dorme e não viaja pra Nárnia. Tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo, porque pela mídia parece que essas 3 coisas acontecem. Na hipnose, a gente te coloca em um relaxamento profundo corporal e você acessa as ondas θ do seu cérebro, que são as ondas do sono profundo. Essas ondas, elas abrem o subconsciente e a gente consegue acessar o subconsciente de forma consciente. Então, lembrando, acordado e consciente, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue acessar os 95%. Que as terapias tradicionais, por exemplo, elas acessam 5%, né? Por isso que elas têm uma demanda mais longo prazo. As terapias tradicionais, porque elas vão acessando lá os 5%, até que uma hora a informação ela entra nos 95%. Na hipnose a gente vai numa via direta. Quer dizer que numa ou poucas sessões o problema tende a ser resolvido. Tende a ser, você falou muito bem essa palavra, porque cada hipnoterapeuta trabalha de um jeito, né? Eu criei meu próprio método através da minha própria história, o que funcionou comigo. Tem hipnoterapeuta que faz 10 sessões e que não adianta absolutamente nada. Mas tem hipnoterapeuta, por exemplo, eu faço uma sessão. Uma sessão de hipnose... E funciona. Costuma funcionar, mas uma coisa Tem até um medo aqui, de repente assim, você vai assim, vou te hipnotizar na Razura Birol, de repente assim, pegue todo o seu dinheiro e deposite na minha conta, faça um Pix, não sei Nossa, o quê. seria... Não existe isso. Seria maravilhoso, porque não tem estaria... tanto dinheiro assim, né? Você vai se eu decepcionar. seria milionária se fosse. Mas não acontece. Não acontece. Não. A gente, mas existe um poder de influência do hipnotizador para o hipnotizado. Existe, por isso que a mas pessoa... não no sentido de definir o que a pessoa vai fazer, no sentido de autoconhecimento, autopercepção. Como é que funciona assim, de uma maneira bastante objetiva, porque, assim, esse processo hipnótico? A gente, como profissional, não controla a sua mente. Isso é fato. Tá? Se alguém falar pra você, não, porque como eu vou fazer alguma coisa que eu não quero? Não, você vai estar no controle da sua mente o tempo todo. Eu queria ter esse poder. Não é? Seria muito bom. Tipo, pronto, agora você não tem mais nada. Seria maravilhoso, mas não é assim que funciona. Por isso que eu falo que o mais importante é você confiar no profissional que está fazendo. Quando a pessoa vem falar comigo, eu tenho uma conversa muito profunda com ela antes, para ela entender o que eu faço, entender a hipnose, confiar em mim. E até para ela se abrir para isso. E se abrir a isso, exatamente. Eu falo assim para as pessoas, o nível de confiança que você tem que ter em mim a minha vida depende de você. Não depende, mas é nesse nível que eu preciso que esteja. Para as pessoas se entregar de verdade. Para se entregar, né, porque se não se entregar, Reinaldo, não funciona, não rola de jeito nenhum. Então eu faço todo esse processo de engajamento da pessoa, porque eu também não atendo qualquer curioso, né? Então eu preciso fazer essa avaliação para ver se a pessoa está no momento e se ela realmente quer. Porque se ela não quiser, eu falo, Alguns exemplos, se você, claro, sem citar nomes, etc., jamais faria isso, mas de situações de pessoas que vieram com problema que, de alguma maneira, resolveram seus problemas com o seu processo. Nossa, muitas. Remap. O que é Remap? É uma sigla? O que significa? É uma sigla, mas é segredo. Eu não vou revelar isso ao vivo, não. É segredo. Porque esse método, ele é muito intimista. Ele é muito pessoal. Ele não é uma coisa que as pessoas simplesmente vêm, sentam, faz, vai embora. Esse método,
é para as pessoas que estão verdadeiramente comprometidas a mudarem de vida. Comprometidas. Porque eu cansei, Reinaldo, cansei de atender gente que parece que eu quero mais do que ela. Aí ela não se entrega e eu tô lá, alimentando, fazendo negócio. E ela tipo, se não der certo... Talvez o seu problema seja assim, ajudar a pessoa a ter esse padrão de percepção e consciência de que de fato depende dela querer de verdade para poder mudar. Exato. Talvez então o problema dela seja uma fase anterior. Para a partir daí você aplicar o processo. Por isso que eu desenvolvi essa conversa antes. Entendi. Para a pessoa me conhecer, para ela saber se ela vai realmente entregar o segredo dela. Se entregar para você, na verdade, não é? Exato. E eu falo segredo quer dizer, tipo, passado. Coisas que ela não tá acostumada a falar para as pessoas. Se ela me confia ao ponto de contar essas coisas pra mim. Porque se ela não contar... Esses dias aconteceu. Da pessoa, ela contou a vida dela, tranquila a vida dela. Eu falei, não, peraí. O que você não tá me contando? Aí ele falou, tem coisas que eu guardo só pra mim. Aí eu... Não, mas peraí. Se você quer que eu te ajude, você vai ter que me contar. Tudo bem, se você não se sentir à vontade, não precisa contar. Mas aí eu não consigo te ajudar. A gente terminou a conversa... com ele falando, eu ainda não me sinto confortável em colocar isso pra fora. Eu falei, então não é o seu momento. E tudo bem. Quando for o seu momento, quando você olhar e falar, eu preciso realmente tratar isso, olhar pra essa ferida, aí você me chama de novo. Porque o método Remap, ele não é pra qualquer um, não. Ele é pra quem quer realmente mudar de vida. Eu tenho N casos, Reinaldo, que hoje eu atendo muito empresário. Muito empresário que está batendo em um teto de vidro e não consegue mudar de patamar, seja financeiro, pessoal, profissional, qualquer coisa. Qualquer patamar que ela queira acessar, mas não consegue. Eu ajudo a desbloquear isso, porque tem tudo um bloqueio emocional por trás. Né? Então, pessoas que estão repetindo muitos padrões, muitos testes, muitos problemas, e não está sabendo lidar com aquilo, a pessoa vem... A gente faz todo um processo de desbloqueio, que eu digo que é desentupir o cano, para o fluxo vir. E já atendi centenas de pessoas, Reinaldo. E muitas delas tiveram mudanças imediatas. Assim, imediatas. No mesmo dia a coisa já começou a fluir. Em semanas e meses, então, vixe Maria, aquilo que não vinha em anos, veio, assim, de forma natural. Mas é o que eu sempre falo. Eu não prometo resultado. Eu sou muito transparente. Eu até entendo disso. Nós temos também, inclusive, um programa aqui na Passadori, que é o chamado Autoliderança Transformadora. É um trabalho muito profundo que tem a ver com isso, né? De reprogramação a partir de todo um processo que tem lá da formação de pais, professores, mãe, pai, principalmente mãe e pai, que vão criando uma programação que, de alguma maneira, se perpetua na vida da criança e que também, se não tiver uma disruptura, vai se perpetuar ao longo da vida. E a pessoa, muitas vezes, vai chegar lá para a vida adulta com problemas, muitas vezes, que não foram resolvidos ainda. Por exemplo, adultos fazendo birra ou comportamentos inadequados para a sua idade, coisas dessa natureza. Sim. E tivemos lá, assim, momentos da pessoa, cria-se um ambiente bastante favorável para a pessoa abrir o coração, falar coisas pessoais, se sentindo à vontade, num ambiente acolhedor. E a gente tem ouvido assim, coisas escabrosas, do tipo assim, de violência quando criança, de pais principalmente, violência sexual, abuso de toda a ordem, questões de droga, questões de prostituição, ou seja, questões assim muito, sei lá, como é que é esse mundo maluco, né? É claro que quem está são as vítimas, principalmente jovens e crianças ou pessoas mais vulneráveis, né? Ou aquela menininha que sempre foi protegida na vida, de repente, assim, em algum momento tem lá uma situação qualquer, se encanta com um elogio, qualquer que seja a situação, e de repente se entrega para uma situação que não é conveniente, gerando muitas vezes um trauma que, se não resolvido, vai atrapalhar a vida. Sim. Então, é claro que cada caso é um caso, cada situação é outra situação. Agora, como é que é o processo da cura? Como é que é o processo da transformação, da ressignificação, não sei qual é o nome que você dá, da transformação? Eu digo que é o resgate. Do resgate. Porque eu sempre digo que a nossa criança coexiste com a gente, nosso adulto. Sim.
Tanto que quando a gente tem momentos calorosos de briga, não sei o que, parece que a gente é criança. Né? Parece na volta. Né? Volta a ser criança. Então é todo um resgate da criança, da verdadeira identidade a partir do acolhimento da criança. Então como que começa o processo? Estado hipnótico, pra gente acessar o subconsciente, entender a dor. Tem que ter um lugar apropriado, calmo, tranquilo, silencioso, com música, com pêndulos, alguma coisa assim? Nossa, eu queria muito ter aqueles relógios de bolsa que fazer durma, mas não tem. Eu atendo... Essa sessão ela pode ser tanto presencial quanto online, tá? Online. Quando é online, porque eu já atendi gente de vários outros países. Quando é online, aí eu preciso mandar uma lista de instruções para a pessoa. Avisa as pessoas da sua casa que você vai passar por um processo, para elas não interromperem, feche as portas, guarda os cachorros para lá, feche as portas, as janelas, tudo que pode bater, traga lenço, água, travesseiro, sente um lugar confortável, coloque fones de ouvido com fio, enfim, um monte de instruções. Só que normalmente as pessoas vêm presencial, né? Se elas são daqui de São Paulo, elas vêm presencialmente. E eu preparo todo um ambiente acolhedor para a pessoa se sentir acolhida. É o primeiro passo. Na confiança, tem que ter um bom match, senão não rola com o celular. Exatamente. Então, primeira coisa é o que a gente falou, confiança. Se a pessoa não confia em mim, ela nem vem para essa sessão. Eu já falo para ela, não vai adiantar nada, não quero que você venha e saia do mesmo jeito. Então, ou você confia em mim nesse nível, ou nem venha. Então, essa sessão, eu falo pra pessoa, deixa o racional em casa. Porque a gente vai fazer umas coisas que não vai nem fazer sentido pro seu consciente. Então, ela vem, coloco ela em estado hipnótico, aí tem a música que ajuda. E eu desperto a maior dor na pessoa. Porque é essa dor que vai fazer com que ela encontre a criança que está sentindo a mesma dor. Então, a dor é uma ligação com a criança. E aí, quando a gente acha essa criança, a gente acolhe, conversa, abraça e fala. E segue. Porque aquela criança, ela tá num estado de dor. E criança, quando tá no estado de dor, ela não sabe o que fazer, né? Então, o adulto vai atrás da criança, acolhe. E vai ressignificando todos os traumas-chave. Infância, adolescência. A gente passa por toda essa linha do tempo. E aí depois, é como se estivesse tirando cascas de cebola para achar o miolo. Então, a gente vai desarmando a pessoa. Acolhe a criança, acolhe o adolescente, passa por todo um processo de ressignificação do passado. E aí a gente faz a cadeira do perdão. A cadeira do perdão. Essa parte do perdão, ela é muito forte, porque às vezes a gente acha que perdão é falar, beleza. Tá perdoado, tudo bem o que você fez, não, sabe? Tá, né? Passar a mão na cabeça, não é perdão, é você... Tirar o peso das costas. Tirar o peso das costas, é você se livrar das da pendências. Gente, não do outro, né? Exato, é da gente. A gente tirar essa pendência, eu falo que é desatar os nós. Codependência, né? Então a gente faz a pessoa se livrar de todas as cordas e entender quem ela é a partir disso, sem influência de ninguém. Perdão, perdão, perdão. Ou você pede perdão ou você perdoa a pessoa, né? E aí depois disso a pessoa já começou a se enxergar. Porque a gente tirou tudo o que tinha de camada, né? Então a gente faz todo um tratamento de passado, presente e consequentemente de futuro. Então eu faço a pessoa se olhar e entender quem ela realmente é a partir da sua própria essência. E aí sim é o resgate. E aí a gente começa a entender por dentro. Interessante. Quais outros problemas que as pessoas normalmente tinham, né? Porque se vieram te procurar para resolver, porque tinha, não tem mais. Sim. E assim, que geraram esse tipo de busca.
Olha... Traumas, você falou de... Traumas. Na verdade, assim, tudo tem trauma. Todos os seres humanos têm traumas, né? Assim, normalmente provocados pelos pais, não é isso? Normalmente provocado pelos pais. Tá vendo? Pai, mãe, você é culpado. Muito embora não tenha culpa, porque se você age em conformidade com o seu padrão de comportamento, é porque você herdou isso também da sua mãe, que são os avós da pessoa que está com trauma. Então, também não é culpado, seu papai e mãe também são culpados, mas não são culpados. Ser culpado sem ter culpa é complicada essa história. Eu falo assim, não terceirize a culpa, porque seus pais fizeram o que eles achavam melhor. Eles fizeram o que eles aprenderam e, além disso, eles passaram já o filtro do que eles achavam melhor. E que o melhor deles não necessariamente é o melhor para você. Nath, eu vi uma vez assim, a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. Eu sou culpado, então... É tipo isso. Então, assim, a gente costuma terceirizar a culpa porque é mais fácil, né? Mas e gente a questão que pisou na bola, sabe que fez besteira... Tem muita gente que faz besteira na vida, né? Tem. E de repente, assim, ao invés de ela assumir a responsabilidade dos seus atos, ela prefere culpar outras pessoas pelas cacas que fez na vida. E o outro muitas vezes fica perdido. Como? Eu sou a vítima aqui, agora eu sou o culpado por ter sido a vítima. Como é que é isso? É porque o nosso cérebro ele adora economizar energia. Adora. Culpar o outro é mais fácil do que assumir. Exatamente. Culpar o outro, apontar o dedo é muito mais fácil, muito mais, assim, não gasto energia com isso, do que olhar para dentro e falar, então, peraí, então quer dizer que eu fiz isso por causa disso, disso, aquilo, então eu preciso mudar isso, aquilo em mim, então eu tenho essa ferida aberta. Nossa, é muito mais trabalhoso. Ninguém quer fazer isso. E essa história, que muitos dos problemas que nós temos são oriundos de família. Por exemplo, o comportamento do meu pai, o comportamento da minha mãe, que herdei, e depois eu vou culpar, por exemplo, uma outra pessoa. Vamos supor que eu tenha lá trazido da minha vida um trauma da minha mãe, do meu pai, que era muito agressivo, de repente assim, eu fazer uma coisa errada com outra pessoa e falar, sabe que é o culpado é meu pai, o culpado é minha mãe, porque eles que são os culpados. Quer dizer, nem sempre isso está na consciência, mas pode ser que muitos desses processos lá de formação de personalidade, que acabaram sendo guardadinhos lá nesses departamentos lá do subconsciente ou inconsciente, e acabam de uma maneira interferindo na vida da gente, não é? Com certeza. Porque, eu digo assim, não importa muito quem que foi o culpado. Alguma coisa aconteceu. Como não? Tem que responsabilizar o culpado. O culpado tem que ser preso. Então, quem fez alguma coisa com você, fez. E o ato da pessoa é de sobre ela e não sobre você. Essa é a grande questão. Tá, legal isso. O que a Gente, peraí. Isso aqui é um assunto agora cabeça, sabe? Aquele papo cabeça assim. Aquilo que a pessoa fez não tem a ver com a outra pessoa que passa a ser vítima, mas com ela. Isso. Questão de caráter, questão, talvez não necessariamente, ou de, sei lá... De bloqueios emocionais. Então, se a pessoa ela fez ou falou alguma coisa pra você que tipo, foi insultante, diz sobre ela e não sobre você que ouviu isso. Entendi. O que diz sobre você é a reação que você tem em relação a isso. Entendeu? Então, se ela faz alguma coisa, é você que vai decidir como reagir a partir dali. Aí, isso sim diz sobre você. Mas o que ela mandou pra você diz sobre ela. Entendo. E o bloqueio é dela. Como você vai reagir com isso, aí é problema seu. Entendeu? Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional não é controlar as emoções, como muita gente acha. As emoções, elas não são controláveis. Você lidar em função das... Isso, é você aprender a lidar a partir do que fazem ou falam com você. Por isso que é muito importante, eu vou voltar de novo na questão da identidade. É você saber quem você é, quais são os seus valores e o que você sabe como lidar com a situação. Nath, assim, eu fico pensando, né? Você é uma pessoa que trabalha com isso, tem ajudado, como você falou, muitas pessoas, até em nível internacional, e executivos em especial, pessoas que têm um certo nível, assim, todo mundo tem alguma dificuldade, né? Sim. E quando limpa, é isso que acontece com a vida dessas pessoas. Vamos pensar uma pessoa que está amarrada em relação a dinheiro, ganha dinheiro e perde, ganha e perde, ganha e perde, ou seja, não consegue, não é acumular, mas ter um patrimônio, uma condição financeira boa, bem equilibrada. O que acontece quando a pessoa tem uma certa condição, daqui a pouco perde tudo? Deve ter uma programação para isso? Tem uma programação muito enraizada, porque
primeiro, a gente mora numa sociedade escassa. O que é a escassez? Não é simplesmente a falta do dinheiro. É o medo de não ter. Isso já é escassez. Então, a gente vive numa sociedade que enaltece muito... Dinheiro acima de tudo. E aí quem ganha vira ganancioso, vira vilão da história, né? Nas novelas, quem que é o vilão? É sempre o rico. Então, assim, é uma sociedade que não incentiva você a ser ambicioso. Porque fala que ser ambicioso é igual a ser ganancioso. São coisas completamente diferentes. Mas já é uma sociedade que incentiva você a ficar no seu lugar. Tá? Já começa por aí. Segundo, se você cresceu numa família que, por exemplo, tem altos e baixos, que é a famosa montanha-russa, seu cérebro, lembra que eu falei que ele gosta de economizar energia? Economizando energia, ele repete padrões. Então, você vai repetir exatamente aquilo que aconteceu com seus pais, o que você cresceu vendo. Isso é piloto automático. É simplesmente automático do seu cérebro. Ele vai repetir aquilo que você cresceu vendo dentro de casa, tendo suas referências. Então, se a sua família teve sempre altos e baixos, muito provavelmente, nunca é regra absoluta, né? Mas muito provavelmente, você vai repetir esse padrão ou você vai ser muito mão de vaca. Porque você viu isso acontecendo e fica com tanto medo disso acontecer com você que você... Não, ao invés de guardar para um sonho, guarda para economizar. Eu tenho um amigo, Reinaldo, que ele não gasta com absolutamente nada porque ele fala, eu gosto de ver o dinheiro que tem na minha conta. E fica lá, parado. Aí eu fico, mas tá, o que você vai fazer com esse dinheiro? Vou deixar ele lá. E assim, alguém vai aproveitar um dia, né? Porque ele teve pais que tinham a montanha-russa. Então, existem padrões que a gente segue de forma inconsciente. A questão financeira, ela pega, praticamente todos os brasileiros por causa da sociedade. E por causa da sociedade, a gente cria famílias escassas. Então, se você enaltece uma coisa, muito provavelmente você vai seguir essa coisa. Se a sua família segue uma linha, é essa linha que você vai seguir, de forma inconsciente. De novo, não é uma coisa que você escolhe fazer. Entendo. É piloto automático para o cérebro economizar energia. E agora sim, voltando para Nath. Para Natália Nakano, que passou pelos perrengues que passou na vida, ficou em harmonia com a criança. E hoje, você, Nath? Como é que é a sua vida hoje? O que você tem de resíduo, que é uma lembrança? Se você trabalhou isso e cuidou, obviamente você não tem mais aquele ranço, aquele peso do trauma que você teve um dia que fez com que você pensasse em suicídio e tal. Quer dizer, então limpou isso. Então é claro que se eu perguntar para você hoje, fale um pouco de você hoje. Como é que você, olhando para o passado, seu passado, vê isso tudo? Até que ponto foi bom até ter acontecido ou não? Porque você, do limão, fez uma bela de uma limonada, não é? Mas não é fácil passar pela dificuldade que você passou. Essa é uma reflexão muito legal, Reinaldo. Porque, assim, a minha depressão, ela veio a partir do bullying que eu sofri lá atrás. E hoje, você fala bullying... Quer dizer, hoje não, né? Hoje tá um pouco mais problemático. Mas quando você falava bullying lá atrás, era... mas todo mundo passou por isso. Mas isso é coisa de criança, é brincadeira de criança. As pessoas que fizeram bullying comigo até hoje falam, mas era brincadeira, você não superou isso, não? Eu fico, não, peraí, como assim? Você não pode olhar com os olhos de adulto hoje o que aconteceu lá atrás. Você era criança, a percepção é outra. Claro. Então, muita gente que não coloca o valor que deve ali no trauma, não consegue resolver. Hoje, eu tenho plena consciência de que tudo isso teve muito motivo para acontecer. E eu sou grata por isso, porque hoje eu consigo ajudar as pessoas de uma forma muito mais pessoal, muito mais... Eu entrego muito. E você passou a ter autoridade moral para falar a respeito, porque é uma pessoa que viveu a experiência, né? E eu amo ajudar as pessoas e ver essa transformação. Eu fico fazendo uma analogia assim, como padres falando sobre relacionamento de casal.
Não tem experiência. Não dorme com a fulaninha lá toda noite, né? O cheiro, o jeito, o gosto, a roupa, sim, os humores, não tem nada disso. Então ele pode falar em função da teoria, ou do que talvez ele ouça lá no confessionário, mas não tem a experiência prática. Exato. Que eu acho que é bem diferente, né? É bem diferente. Então, hoje, já é questão pessoal. Eu ajudar as pessoas a saírem do buraco no que eu fiquei durante 15 anos. E não é só depressão. É a questão da estagnação, a questão de falta de identidade. Você não saber quem você é porque você passou muito tempo se anulando. Esse eu vejo um padrão muito grande nas pessoas que eu atendo. Anos se anulando para outras pessoas. E quando a gente faz esse resgate, é lindo de ver, Reinaldo. Lindo. Tem casos que eu choro junto. A pessoa começa a chorar, eu choro junto. Claro, eu acredito. Porque é muito emocionante esse reencontro, né? Esse resgate de uma coisa que parecia que estava perdida. Essa é uma informação para você. Claro que estamos diante de executivos, gestores, terapeutas, coachings, também mentores, pessoas que, de maneira geral, são nossa comunidade, nosso relacionamento, né? Pessoas que, de uma maneira ou de outra, têm uma bagagem, uma experiência de vida, muitas muito bem-sucedidas e outras não, mas muitas vezes esses problemas eles não são conscientes, eclodem, acontecem em alguma situação da vida e que a pessoa então está no processo depressivo, está mal-humorada, está assim talvez desmotivada para realizar coisas da própria vida e às vezes um processo dessa natureza, talvez assim, por que não? Talvez o caminho seja esse, né? Um processo como esse que pode te ajudar a ter uma percepção muito mais profunda sobre quais são essas causas geradoras desses problemas, que vamos chamar aqui de situações traumáticas, e que de uma maneira assim, resolvidas, a sua vida tende a ser muito melhor, com outro padrão de qualidade de vida. Por isso, Natália, assim, deixa aqui o seu contato, caso alguém queira saber um pouco mais sobre o seu trabalho, alguém que identifique lá, ou se não seja você que esteja com problemas, de repente alguém da sua família, alguém lá do seu trabalho, alguém que precise disso, por que não? Tem um profissional aqui que pode ajudar a essa pessoa, você ou a essa pessoa, a resolver esses problemas, para que não é questão só de suicídio, mas de talvez lidar com a depressão, burnout, lidar com uma situação que a torne feliz hoje, para viver plenamente a sua vida e ser uma vida, sei lá, produtiva, uma vida feliz. Eu digo sempre, Reinaldo, que a vida é para ser leve, fluida e próspera. Livre, leve e solta. Se ela não é assim, se ela tá travada, se ela tá pesada, é porque tem muita coisa para resolver dentro de você. E sintomas aparecem. Procrastinação, por exemplo, é um grande sintoma que... Se não se cuidar direito que as pessoas, da às vezes, do corpo, da saúde. As pessoas não sabem que está relacionado a problemas de bloqueios emocionais. Tem gente que se manifesta comendo demais, acaba comendo demais. Comendo de menos. Porque pessoas ficam doentes, né? Porque o corpo somatiza. O corpo somatiza, exatamente. O corpo, ele mostra aquilo que o seu emocional não está conseguindo lidar. Então, o que está em excesso aí dentro, o corpo mostra. Eu tive vários casos de pessoas que tinham alergia, a pele toda ferrada, sabe? Esqueci o nome disso. Mas depois do processo de hipnose, foi questão de, assim, semanas. A pessoa nunca mais teve. Enxaqueca, sinusite, tudo que tem it, alguma coisa que você não tratou aqui dentro. Então, claro, não vou entrar em questões biológicas, tipo, tem vírus, existe vírus, sim, gente, existe todas as coisas, bactéria e tal. Mas quando você não cuida de você, você fica muito mais vulnerável. E cada parte do corpo sente. Sim. Né? Então, a vida é para ser leve. Bom, eu quero entrar em contato com a Natália. Como é que eu entro em contato com você, Nath? Meu Instagram é natalia.th.k Nakano, Nakano. E meu LinkedIn é Natália Kamei Nakano. Natália Kamei. Com Y ou com I? Com I. Natália com Kamei I. Nakano. Kamei Isso. Nakano. Lá tá, é fácil de achar, porque tá escrito ex-suicida e palestrante. Olha aí. Então dificilmente tem alguém com essa mesma descrição. E a gente vê assim, uma coisa que eu tenho amigos que envolvem com isso, em educação, em escolas. Essa questão de suicídio está muito séria em nosso país. É que não é divulgado na mídia de maneira geral.
mas tem problemas muito sérios em relação a isso. E aqui tem uma pessoa que pode, né, ajudar e apoiar em algum momento pessoas que estejam passando por essa limitação, essa dificuldade, esse problema tão sério. Sim. Natália, Nath, minha querida, muito agradecido pela sua participação em nosso programa. Um prazer te receber. Eu que agradeço, Reinaldo. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. E eu estou à disposição. O que você precisar, é só me chamar. Com esse sorriso, né, com essa disposição, claro, por que não, né? Gracinha. Então, e para você que esteve com a gente aqui, eu peço que você, na medida que você tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais, entre em contato com a Natália Nakano. Tenho certeza que ela vai poder te ajudar. Estou Ficamos aqui. por aqui. Pois não, fiquei mais Não, eu estou aqui para isso, ajudar. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Beijo. Até lá.